Ana, e aí entrando em outro assunto aqui no planejamento patrimonial e sucessório, né? Eu queria entender um pouco mais o que são esses termos, como funciona e qual que é o correto aqui. Tanto se falar como em planejamento sucessório como planejamento patrimonial, quando a gente está falando de um planejamento que visa o bem-estar da família, Tá. né, dos filhos, do cônjuge, não existe certo ou errado. Isso depende do enfoque da pessoa. Tá. Quando a gente fala em planejamento sucessório, muitas pessoas não querem nem pensar em fazer porque acham que vão morrer, né? Perfeito. E é até uma Sim, relação sim. que faz sentido, Objetiva, sim. que faz sentido. Então, tem pessoas que preferem falar em planejamento patrimonial, que é uma coisa mais leve e tal. Você sabe, John, que tem um cartório em São Paulo que eu costumo levar os meus clientes, sugerir para que eles façam os seus testamentos públicos nesse Uhum. cartório. E eu acompanho tudo. E a tabeliã que faz, ela fala assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, depois que elas terminam de fazer o testamento, agora eu vou morrer em paz. Só. Aí ela fala assim, não, agora você vai viver em paz. Exato. É verdade. Uma belíssima tirada. Não é? Sim, com Então, certeza. pensando nessa frase, eu prefiro falar em planejamento patrimonial. Perfeito. Porque a gente tem que pensar no bem-estar para a nossa vida, para a vida da nossa família. Que é Perfeito. agora, quando a gente está vivo, Sim. né? Então, pensando dessa forma, o bem-estar para que todos vivam bem, o que vai acontecer no falecimento vai ser uma consequência, Perfeito. né? Então, até se pergunta, né? Qual é o melhor momento de se fazer o planejamento? A própria palavra já diz. Quando você planeja algo com antecedência, Uhum. né? Quando você vai planejar, você tem um casamento e você vai planejar qual é a roupa que você vai vestir, você não vai planejar. Se você escolher na hora, você não está Não tem. planejando, Exatamente. né? Você tem que planejar a sua vestimenta. Perfeito. Então, qual é o melhor momento? Quando não há conflito. Uhum. Quando você vê que, né, tem muitos casos que você quer planejar porque você só pensa em melhorar a situação, tem algumas situações que a pessoa observa, alguma dinâmica ali na família que fala, não, preciso prestar atenção, mas não é quando o conflito está presente, é Entendi. antes, né? Então, esse é o melhor momento e eu prefiro planejamento patrimonial. Maravilha, maravilha, né? E aí, assim, queria entender um pouco mais os principais objetivos e talvez até uma dúvida que eu tenha, porque você falou planejamento, né? Mas tudo pode mudar. E assim, se você faz um testamento no exemplo que você deu, isso pode ser atualizado também, né? Sim. Tá. O testamento é um ato jurídico que nós chamamos de última vontade. Tá. Última vontade por quê? É a última vontade da pessoa antes de morrer. Então, ela pode revogar, ou seja, ela pode invalidar, né, que não é um termo correto jurídico, mas Sim. estou dando só para simplificar. Então, ela faz um testamento, ela mudou a situação, não quer mais aquele testamento. Ela pode revogar, vai no cartório, revoga, faz um outro, ou simplesmente revoga. Perfeito. Então, é um ato que segue a vontade da pessoa. Que legal, bacana. E assim, os principais pilares, né? Quando você está pensando nesse planejamento, o que a pessoa tem que pensar aí? Tem várias modalidades de planejamento sucessório, né? Tá. Então, quando eu recebo um cliente no escritório que quer fazer um planejamento sucessório, Tá. muitas vezes ele vem com a ideia da holding, né? Que é uma coisa Sim, sim. muito que está sendo comentada Tá hoje na em dia. moda. Isso, está na moda. Mas existe uma entrevista, né, da pessoa. Então, eu entrevisto. Primeira coisa que eu observo é qual é a vontade da pessoa. Tá. Por que que ela teve a iniciativa de procurar um advogado? Uhum. Então, qual é a vontade dessa pessoa? A segunda questão é qual é o contexto familiar, né? Porque o escritório de família ele trabalha para a família, Perfeito. né? Então, a pessoa vai fazer um planejamento para economizar impostos, tal. Pode até ser, mas o foco é a família, Perfeito. normalmente. Então, a vontade, o contexto familiar nós observamos
E a questão da adequação, né? Quando a gente fala em contexto familiar, a gente vê, tem questões de desentendimento na família? Tá. Tem uma pessoa específica? Ou todos os filhos não têm bom entendimento? Tem filhos um casal, por exemplo, um casal que tem filhos o marido tem filhos do primeiro casamento, a mulher tem filhos do primeiro casamento, eles têm filhos comuns. Como que fica isso? Como é que fica essa relação? Então, tem diversas situações. Sim. Tem um casal que tem uma empresa e tem filhos. Eles querem regularizar, querem profissionalizar essa situação. Então, nós temos algumas modalidades de planejamento sucessório. Perfeito. Então, temos previdência privada, seguro de vida, a própria holding, doações com usufruto, testamentos, né? Normalmente eu recomendo que se faça o público, que é o mais seguro, em cartório. Tem cláusulas que se pode colocar em contratos sociais, caso a pessoa tenha participações societárias. Perfeito. Deixa eu me lembrar se tem mais algum... Bastante coisa, né? Tem. Olha só. Então, qual é o mais adequado? Depende do caso. Sim. Né? Depende do caso. Não tem o melhor. Sim. E aí eu achei um ponto importante que você falou, porque muitas vezes, hoje está um pouco na moda a holding, só que muita gente faz a holding por questões financeiras, né? Tributárias, muitas vezes. E o que você está falando é, quando me procuram, eu sou advogada de família, então a primeira preocupação tem que ser com a família, com a sucessão. E aí você cria um planejamento com base nisso, né? Sim. Tá. Normalmente as pessoas que me procuram, elas têm foco na família. Entendi, perfeito. E assim, olhando nesse aspecto mais da família, a holding faz sentido ou não? Como que funciona isso? Então, existem dois tipos de holding, né, muito tradicionais. Tá. Tem aquela holding que é holding de participação, que é uma holding que é a holding mais conhecida, né, que é para empresas, né? Então, monta-se uma empresa e por exemplo, vamos imaginar um casal que tenha 2 empresas e 2 filhos. Tá. Então, esse casal constitui uma holding, coloca as empresas dentro dessa holding e ela quer ela quer já que os filhos tenham direito, passem a ser sócios das empresas, mas não sócios diretos das empresas que eles trabalham. Então, eles vão ser sócios da holding. Tá. Que a holding é que vai abraçar as empresas que esse casal tem. Né? Então, existe uma forma de profissionalizar, né, essa relação. Né? Pode ter um gestor. Então, é uma profissionalização não só da parte empresarial, mas como da parte familiar. Perfeito. Né? Então, tem a holding de participação que é de empresas, que é muito conhecida, e tem a holding patrimonial. Tá. Então, por exemplo, esse mesmo casal, ele tem 6 imóveis. Então, em vez de os imóveis ficarem em nome deles, do casal, e quando eles morrerem, eles vão fazer um inventário tradicional, eles já transferem esses imóveis para constituir uma holding patrimonial, transferem os imóveis para a holding e já colocam os filhos como cotistas dessa holding. Legal. Agora, vou te colocar uma dúvida para você pensar. Sim. Que nem sempre a holding é adequada. É uma questão de contexto. Vamos imaginar que esse casal que tem... Falei 2 filhos ou 3? Acho que você falou 2 Dois filhos filhos. e 2 empresas, né? 2 filhos Isso. e 2 empresas. Esses 2 filhos que não se entendem. Vamos imaginar. Tá. E esse casal tem o patrimônio, os imóveis. Será que constituir uma empresa e manter esses filhos unidos por uma empresa é o melhor caminho? Entendi. Será que não é melhor já fazer uma doação com usufruto para os filhos, já que se eles quiserem já transferir o patrimônio para os filhos? Será que não é melhor que os filhos fiquem já titulares, seja doado esse imóvel para os filhos, porque cada um já fica com o imóvel, livres um do outro, Sim. com usufruto para os pais, do que unir os dois por uma empresa? Então, eu fiz essa reflexão, né? Uma reflexão para mostrar
que cada caso é um caso, cada modalidade de planejamento, ele tem que ser adequado, Certeza. né, para cada família. Então, a gente tem que observar essas questões. Sim. E aí uma dúvida que o pessoal sempre manda aqui, e eu vi aqui 3 perguntas iguais, eu tenho curiosidade, é se é possível nomear um tutor. Como a gente estava falando, né, de preocupações com filhos, tipo, toda essa situação que a gente sabe que é um pouco caótica às vezes na família, isso pode ser feito num testamento? Pode ser feito, pode haver nomeação de tutor em testamento, porque o testamento ele existe só para fins patrimoniais e econômicos. Entendi. Então, você pode reconhecer um filho em testamento. Então, ele é um Olha. documento muito, muito aberto, assim, né? Muito bacana mesmo. A questão do tutor é quando o pai e a mãe falecem, Perfeito. né? Então, por exemplo, até a gente teve um caso no escritório de uma pessoa que era casada e viajava muito Uhum. com o marido. Então, ela viajava muito para o exterior. E os filhos ficavam, né? Tinham que ir para a escola e tal. E ela quis fazer um testamento, no caso de falecimento dela e do marido, que os filhos ficassem com a guarda ficaria para os pais dela. Olha só. Então, pode ser feito a nomeação de tutor. Perfeito. Quando ambos os pais falecem. Tem casos de divórcio que, por exemplo, a mãe tem a guarda do filho, mas ela não tem bom relacionamento com o pai da criança. Então, ela pode, por exemplo, prever em testamento que no caso de falecimento dela, o patrimônio que o filho vai herdar, né, a parte dela, né, a herança dela, vai ser administrada por uma pessoa de confiança dela. Interessante. Porque senão vai ficar sob a administração do pai. Porque automaticamente a guarda vai ficar para ele. Sim. E vai ficar sob administração. Então ela não quer que fique com a administração. Que aí é a figura do curador especial. Interessante. Então pode ser feito isso. Legal. Então em testamento. E ela pode até, em testamento, indicar alguém para ficar com a guarda. Essa questão da guarda é um pouco mais delicada. Ela tem que justificar tudo isso, porque automaticamente vai para o pai. Né? Se a guarda está com ela, ela falece e vai para o pai. Né? Mas ela pode também, ela pode justificar, e o juiz vai analisar a situação, aí vai se verificar no momento do falecimento o porquê e tal, mas é a vontade dela. Perfeito. Né? Então, tem esses casos também que regula situações com filhos. Legal, bem interessante, né? Outra dúvida que eu tenho é quando você tem ali, né, falecimento das pessoas, e aí você tem lá um processo de inventário, mas tem muitos bens, só que também tem muitas dívidas, né? Como que funciona isso? Então, essas questões das dívidas funciona da seguinte forma. No inventário, né, como o próprio nome diz, existe um inventário de bens e dívidas. Perfeito. Né? Então, se o falecido deixou dívidas, os herdeiros têm que, até os próprios imóveis, tem que informar se o imóvel é regularidade de IPTU. Então, o imóvel eles tem que estar sem dívidas para ser inventariado. Perfeito. Mas vamos supor que tenham credores. Os credores podem se habilitar no processo de inventário. Então, um credor que estava executando a pessoa e essa pessoa, uma pessoa que falece, ela fica sabendo que ela faleceu, ela vai ingressar no processo de inventário para pegar a parte dela na herança. Os herdeiros, eles não respondem, eles pessoalmente não respondem pelas dívidas. Até que a gente fala um termo jurídico, até os limites da herança. Perfeito. Então, os credores vão se habilitar, as dívidas vão ser pagas e o que sobrar é a herança líquida. Perfeito. É assim que funciona. Entendi. Quando só tem dívida, e aí não sobra para os herdeiros? Não sobra. Tudo bem. Mas eles têm que pagar a dívida ou não? Então, se não sobra nada. Não, eles vão pagar com o espólio. Sim. É o espólio que vai pagar as dívidas. Mas, por exemplo, vamos supor que descubram sem querer que tem mais dívidas do que bens. Como funciona? Na prática, o espólio paga até onde ele pode. Ok, perfeito. Né? Mas o herdeiro, se ele ficar com receio de que... Porque pela lei ele não responde. Então, questões
teóricas. Uhum. O herdeiro não responde pelas dívidas. Perfeito. Mas vamos imaginar que um credor venha buscar o patrimônio que está em nome do herdeiro, por algum motivo. E ele acaba se envolvendo nessa situação. Então ele fica lá e fala, não quero me envolver. Então ele pode renunciar. Perfeito. Ele renuncia, mas aí ele renuncia integralmente. Entendi. É uma opção dele. É uma opção dele. Legal. Ele fala, eu renuncio à herança. Ele não renuncia a parte, ele não pode renunciar a parte da herança. Eu nem sabia que era possível alguma coisa assim. Pode, ele renuncia. Ele tem o direito de renunciar. Perfeito. Então ele fala, não quero nem direitos e nem deveres aqui. Então, é uma forma de se proteger também. Com certeza. Né? Porque na prática pode eventualmente afetar o patrimônio dele. Né? Os Sim. credores vão vir em busca do... Com certeza. Do que sobrar, né? Do que sobrar. Então, Tá certo, às né? vezes pode afetar na Perfeito. prática. Ana, e uma dúvida, também tem muita pergunta de quais são os custos para transferir esses imóveis aí no inventário, né? Principalmente porque o pessoal pergunta ali, né? O valor registrado é um, o valor comercial é outro. Como funciona? Nós temos uns critérios de valores que são critérios seguros que são aplicados, Tá. né? Então, por exemplo, um imóvel na cidade de São Paulo, ele existe... os valores são lançados pela prefeitura. Perfeito. Então, o imóvel na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tem 2 valores venais. O valor venal, que é aquele que consta no IPTU, Perfeito. e tem o valor venal de referência, que normalmente é um pouco superior, aproximado ao valor de mercado. Tá. Então, para fins de inventário ou para fins de divórcio, partilha de bens, nós utilizamos o valor venal de referência porque estamos em São Paulo. Perfeito. Quando existem cidades que não têm o valor venal de referência, nós utilizamos o valor venal, Perfeito. na falta do valor venal de referência. Legal. Ou seja, o imposto cobrado sobre o valor venal. Não é sobre o valor comercial e nem sobre o valor, por exemplo, que às vezes está na escritura do imóvel, né? Não, sim, sempre nós tiramos esse valor atualizado. Porque a Perfeito. escritura pode ter comprado o imóvel há 30 anos atrás. Exatamente. Não, é o valor atualizado. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, normalmente esse imposto tem um percentual definido? Como que funciona? Sim, em casos de falecimento, né, de inventário, esse percentual varia de estado para estado. Então, Tá. no estado de São Paulo, a alíquota é de 4%. 4% não é sobre todos os bens, mas é sobre a parte que o falecido deixou. Entendi. É só sobre a herança do falecido. Perfeito. Então, se nós temos uma casa e o falecido ele era titular de 50%, o imposto é cobrado sobre 50%. Perfeito, entendi. Legal. Ou seja, se no caso, uma eventualidade, essa casa estava meio a meio entre uma mulher e o filho, e a mulher faleceu, que provavelmente é a mãe dele, ele só paga o imposto sobre os 50%, ou seja, representativo da mãe ali no caso. Sim. Legal. Porque bacana. a transmissão dela para os herdeiros. Perfeito. O resto não vai haver transmissão, porque já era das outras pessoas. Perfeito. Legal. Esse imposto é de transmissão. E esse imposto é pago como? É em cartório, na justiça? Como funciona? Esse imposto é pago, se for um processo de inventário litigioso, é através de uma guia Tá. que é fornecida pelo site da Secretaria da Fazenda, que nós listamos todos os bens, né? Então, isso é encaminhado para a Secretaria da Fazenda e já automaticamente já sai a guia para o pagamento Perfeito. do imposto. Nós listamos os bens, os herdeiros, então é um automático, já sai a guia. Legal. No cartório, se o inventário for feito no cartório, também é a mesma coisa, é o mesmo site da Secretaria da Fazenda. Legal. Então é legal que parece ser mais simples, né? Sim. Que legal. Muito bom.